Realidade do povo, aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50. Viva em plena harmonia com a natureza e em conexão com a vida. Airises Home Club, condomínio fechado com segurança integrada 24 horas e lazer incomparável. Lotes a partir de 400 metros quadrados, o maior vetor de crescimento de Campos. Visite nossa loja conceito na Avenida Pelinca, número 401, ou acesse airiseshomeclub.com. Realização AB+ Urbanismo. Bom, são 8h17, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, você participa com a gente, interage, deixa lá a sua opinião, no Face, também tem daqui a pouco o podcast deste programa, que eu vou ouvir, já falei para o Dr. Arthur que eu vou ouvir logo mais, por conta de tanta... muita informação, eu consegui memorizar algumas coisas. Mas como é que era o nome do hospital que fez o primeiro treinamento mesmo? Esqueci. Quem fez com a gente? É. Sírio-Libanês. Ah, o Sírio-Libanês. Ele pode ser feito com o Sírio-Libanês, com Albert Einstein ou com o Moinho de Ventos. Depende com qual que você cai. O nosso do Ferreira Machado foi com a equipe do Sírio-Libanês. Top. Muito bom. Muito top. Muito bom. Bom, tempo bom em Campos, com céu claro agora às 8h18, 20 graus, máxima para hoje, 27 graus. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, estamos ao vivo hoje conversando com o Arthur Borges, presidente da Fundação Municipal de Saúde e subsecretário de Regulação em Saúde. O Arthur também é médico neurocirurgião. Esse último bloco agora, principalmente essa parte final do último bloco, foi assim uma saraivada de informação sobre o novo Ferreira Machado, que eu imaginava que alguma coisa havia sido feita em função de mudar essa dinâmica de funcionamento, esse fluxo que o hospital passou a ter. E aí sim, o que o que a gente falava aqui era assim, gente, o hospital precisa de mais leito para tirar essas macas dos corredores. Calma aí, filha. Precisa de ampliar o hospital, fazer outro andar, ver para o lado ali, acabar com aquele estacionamento e fazer mais leito. O problema não é leito. O problema é o funcionamento de entrada, permanência e saída do paciente. Como o doutor Arthur falou, tinha paciente que recebia alta meio-dia e só ia para casa no outro dia 10 horas da manhã. Quer dizer, 22 horas depois da alta. Exatamente. Assim, muita gente no início, quando a gente começou a reforma, né? Não a reforma, na verdade é a construção do pronto-socorro novo, né? Que hoje quando você passa na frente do Ferreira Machado, além de você ter o fechamento, né? Que tem vai até ser as imagens aí. Isso, porque aquele fechamento, na verdade, o objetivo é a climatização completa do hospital, né? Então está sendo totalmente fechado para que a gente climatize o hospital inteiro. Mas se vocês olharem onde era o jardim, bem na esquina, está sendo feito um pronto-socorro totalmente novo, né? Então, além de se fazer uma parte nova, depois vai ser reformado a parte anterior. E muita gente pergunta, Arthur, e aí, com isso vai aumentar quantos leitos, né? Que é uma pergunta que não faz. Não, vai diminuir. Ah, vai diminuir? Porque o objetivo, isso é um conceito errado. Você não pode ter leito no pronto-socorro. Pronto-socorro é ponto de cuidado. O paciente chega para ele sofrer um cuidado e a partir daí ele tem uma definição. Ele não tem que fazer a internação do paciente em pronto-socorro. Isso foi um dos grandes erros do passado. Quando a gente iniciou o trabalho lá atrás, 4 anos atrás, né? Foi eu e o Gilberto Nunes, né, que era administrador na época do Ferreira Machado, continua hoje, está na fundação, é uma equipe que a gente continua trabalhando junto. O que a gente chegou, o que a gente notou? A gente tinha no pronto-socorro uma enfermaria masculina e uma enfermaria feminina, e aquele corredor cheio. E na enfermaria masculina e feminina você tinha camas de internação mesmo. E aí a gente ficava 30 dias internado no pronto-socorro. Aí você falava, não, mas tá bom, porque tem uma cama, tá confortável, sim, mas você acha que é correto ele ter cada dia um médico vendo ele, cada dia um médico no pronto-socorro? No pronto-socorro? Então o pronto-socorro não é local de ter leito, o pronto-socorro é local de ter ponto de cuidado. Se o paciente precisa de uma nebulização, não precisa de um leito, precisa de uma cadeira. Eu tenho plano aqui,
Vou falar o Hospital Oasis, o plano Oasis do Hospital Beira, não tem problema nenhum, até porque o que você está falando, ele está correto. No pronto-socorro tem aquela cadeira do papai. Exatamente. Porque, na verdade, o objetivo não é que você fique muito tempo. É que você Dali, se for o caso, não melhorou? É como eu estou te falando, se eu tenho uma unidade de decisão médica, eu tenho 6 horas para definir, eu preciso definir. Esse paciente, ele vai para casa... Estava tudo errado. Ele vai ser internado, ele vai ser operado ou ele vai ser transferido? Você precisa definir isso em 6 horas. Você não pode internar paciente. Então, isso foi uma coisa que a gente teve que trabalhar muito, né, com todo mundo. Gente, o objetivo não é colocar cama, é tirar a cama, é colocar cadeira. Ah, mas uma maca não é confortável. É porque o paciente não é para ele ficar na maca. É para correr atrás da situação dele, para que seja definido e a gente consiga dar a definição do que ele precisa. Não é para ele ficar no pronto-socorro 24 horas numa maca. Não é o objetivo. Pode acontecer? Claro, pode. Como eu estou te falando, você pode chegar a uma época, você tem um acidente com 2 ônibus de 100 pessoas. Vai ter paciente no corredor? Vai. Mas ele não vai estar internado, né? Você tem provisoriamente, enquanto você está tentando se cuidar de uma catástrofe, você está tentando ajustar. Mas a periodicidade, o cara não tem isso, não pode acontecer mais, né? E eu acho que hoje, tanto a gente da direção quanto os funcionários do hospital ficam muito incomodados. Como eu te mostrei, a gente tem uma classificação, né, de verde, amarelo, tal. Quando chega no vermelho, os funcionários do hospital começam a mandar mensagem. Olha, está muito cheio, não tem alguma coisa para fazer, o que a gente pode fazer? Quer dizer, fica todo mundo desesperado, porque ninguém mais compreende que possa haver paciente no corredor. E eu acho que a própria população já entendeu também que não pode ser uma situação normalizada, né? Durante aquele período todo que houve por quê? Porque chega um certo momento em que você cai numa descrença, né? Você tenta vários processos, aquilo não vai para frente, você fala, isso aí não tem jeito, né? É uma coisa que vai acontecer. Mas a gente, hoje, o que a gente tem que trabalhar não é no que a gente acha, tem que trabalhar... Desculpa. Não é no que a gente acha, tem que trabalhar na literatura, a gente tem que trabalhar treinando a equipe, capacitando a equipe, porque para todo problema hoje, que a gente quer criar uma solução, a gente tem que buscar, porque normalmente essa solução ela já existe, e já existe de modo técnico, já existe de modo que já foi tratada, já foi executada, e a gente pode aplicar a nossa realidade, que é o que a gente está tentando fazer hoje, aplicar a nossa realidade. Paciente no corredor do Ferreira Machado nunca mais? É o objetivo, Cláudio, eu não vejo... O porquê, né? Claro que pode acontecer, como estou te falando, se a gente sofrer uma catástrofe e tal, mas o trabalho que a gente faz hoje chuva lá em Santo Eduardo. É um trabalho preventivo. Você veja que a pediatria, que a gente passava um problema muito grande de internação, a gente ampliou leitos de pediatria, ampliou o leito de CTI. Aí muita gente pergunta, não, mas e quando passar o período respiratório, né? Esse período de criança de internação, o que você vai fazer com esses leitos? Olha, eu vou operar as crianças eletivamente, né? Vamos marcar as cirurgias eletivas. Eu vou ter o leito, né? Eu vou ter vaga de CTI, vou ter leito, preparo as crianças, faço um pré-operatório das crianças e o ambulatório durante o período do inverno, e a gente prepara para ocupar esses leitos com cirurgias eletivas no verão. Então, a gente consegue trabalhar de um certo modo em que a gente não fique com leito ocioso, porque a gente até estava conversando sobre isso. Muita gente entra no hospital, gente, o hospital está cheio. Não, o hospital ele tem que estar cheio. Existe uma característica que chama sinistralidade, que é o gasto que a gente tem por paciente no hospital. Se você passar dos 100%, obviamente sua sinistralidade está muito alta, né? Você não está conseguindo, mas se for muito baixa também, você aumenta a sinistralidade, porque você tem uma capacidade instalada. Eu tenho uma UTI com 10 leitos, eu tenho um médico para 10 leitos, eu tenho um enfermeiro para 10 leitos, 5 técnicos de enfermagem para 10 leitos. Se eu tiver 4 de ocupação, eu vou continuar pagando a capacidade instalada para o atendimento. O valor per capita para o paciente, ele sobe, aumenta a sinistralidade também. Então, você tem que tentar trabalhar dentro da sua capacidade operacional. Não pode ser nem muito baixo, nem muito alto. Hoje... Esse é o desafio, hoje é o desafio. Hoje é o desafio. Esse é o desafio. E sem mexer na estrutura que você está mexendo, é claro, mas ali é uma demanda já que vinha reprimida, né? Sim. Mostramos as imagens aí, aquilo vai acabar, aquele negócio de varanda no hospital. Porque, aliás, o hospital não pode ser aberto. Não é o correto, né? Na verdade, a gente está falando de um hospital de mais de 70 anos, né? Que quando ele iniciou como um hospital para tuberculose, né? Que tinha que ter varandas para você ter uma circulação. Isso que eu ia falar, porque tinha que ter uma varanda para você ter circulação. Então, o único lugar que cuida de tuberculose em Campos, na rede pública, é o Ferreira Machado. Não, mas na época que ele foi inaugurado inteiro, ele era um hospital de tuberculose. Ele era um hospital de tuberculose. Você tinha essas varandas para você ter circulação diária e tal, mas hoje não é mais o que acontece, né? Até porque a tuberculose se cura em casa hoje. E hoje o índice de paciente de tuberculose realmente ele é muito pequeno, né? As terapias elas são realmente muito avançadas para que a gente consiga melhorar os pacientes. E tuberculose se cura em casa.
medicamento oral, né? Oral e alimentação oral. boa, O mais difícil é a adesão. Hoje, muitos pacientes que a gente não consegue tratar, às vezes são pacientes realmente que são moradores de rua, ou são dependentes, você não consegue uma adesão do paciente ao tratamento. E aí eles tratam durante um mês, durante a internação tem alta e não continuam o tratamento, e aí acaba que a tuberculose fica com algumas formas que ficam mais difíceis de serem tratadas, né? Porque você inicia e não termina. Eu perdi minha avó por tuberculose. Nem conheci, mas perdi por tuberculose. Mas hoje é muito difícil você hoje ver. Hoje é difícil, né? É muito difícil você ver uma situação assim. Bom, Maurício Batista é nosso ouvinte aqui, número 1. Já está perdendo de novo para a mãe de Rodrigo, tá, Maurício? A dona Sebastião chegou lá bem cedinho hoje, hein? Tá a disputa aqui desses amigos nossos. Mas ele diz aqui para você, Wanda Terezinha, coloca aqui, doutora Wanda, altamente elogiável a gestão de Arthur Borges na saúde de Campos. A doutora Wanda é excelente pessoa, eu gosto muito da doutora Wanda. É, muito fina, né? Muito fina. E o Maurício diz aqui, vamos lá. Acho o Hospital Feira Machado referência, mas estou confuso. Há vários relatos e até filmagem de pessoas fazendo diversas reclamações dentro da enfermaria. Será que está toda essa maravilha, diferentemente dos outros? Exemplo, São José, falta insumos básicos. Então, o que a gente conversou, a gente faz atendimento em torno de 450 mil pacientes por mês. Por ano. E quando a gente fala dos pacientes de enfermaria, alguns desses pacientes são pacientes a serem resolvidos dentro da própria rede, e alguns desses pacientes não são para ser resolvidos dentro da própria rede. Existem, por exemplo, pacientes de ortopedia que têm necessidade de próteses específicas, próteses totais de quadril, próteses importadas, em que o SUS ele não fornece essas próteses para que a gente faça o procedimento. E aí esses pacientes são referenciados justamente para hospitais do Rio que são referência para esse tipo de tratamento, como é o INTO, como em Paraíba do Sul, você tem um INTO em Paraíba do Sul também. E aí o que a gente faz? Quando é diagnosticado que esse paciente tem essa necessidade, a gente insere o paciente na central estadual de regulação e fica aguardando que o seu hospital ele autorize a transferência do paciente para lá. E isso independe da gente. A gente, às vezes, a gente quer transferir, quer resolver a vida do paciente. O que pode ser resolvido em Campos, é importante dizer, hoje tem sido resolvido, a gente conseguiu realmente, junto à rede contratualizada, ao Hospital Plantadores de Cana, Santa Casa, Beneficência, Álvaro Alvim, todos eles hoje operam ortopedia pelo SUS, em complexidades diferentes. Hoje, muitas coisas que não eram feitas vêm sendo feitas, mas algumas cirurgias ainda muito complexas, elas acabam tendo que ser feitas no Rio. E para isso eu preciso que o hospital de lá ele forneça uma vaga para a gente. E não é tão simples, eu vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que você tem uma lesão, um tumor de cabeça e pescoço, né? Um tumor de esôfago, em que você tem a necessidade de um agendamento de uma consulta com o cirurgião de cabeça e pescoço. A rede estadual, a média de espera hoje é de 80 meses. 80 meses. Um paciente de urologia reconstrutora teve uma lesão de uretra, que precisa de uma reconstrução de uretra, em que é em hospital especializado a cirurgia, o tempo de espera é de 50 meses. Só que durante esse período o paciente está com a gente. Ele está com a gente lá no Ferreira Machado internado, a gente dá o suporte, dá o medicamento, dá a internação, tem um médico visitador, mas eu não consigo resolver a vida dele. Ele quer ser operado e ir embora para casa. Então a gente entende que a gente acaba sendo a interface, entendeu? Quanto à questão de insumos, varia muito. Como é que funciona? Ele fala aqui que falta insumos no São José, por exemplo. Então, vamos falar sobre a questão de insumos. Como que funciona hoje? Isso é o sistema de distribuição de insumos para essa rede que é comandada pela Fundação Municipal de Saúde. Que tem uma confusão, não pode confundir. Algumas unidades são da Secretaria de Saúde. Toda a parte de urgência e emergência, tudo que é aberto 24 horas é a função da Fundação Municipal. Lá em Santo Eduardo tem urgência e emergência, é por conta da Fundação. Tudo que for aberto 24 horas que for parte da rede de urgência é composta por a gente. O que acontece é o seguinte, durante muito tempo, toda essa parte de compra dos insumos, distribuição dos insumos eram feitos pela própria fundação por funcionários nossos. Mas do mesmo modo em que a gente conseguiu zerar o corredor, conseguiu melhorar o fluxo, a gente precisa entender que a gente tem limitações. E a gente tem limitações na distribuição, no recebimento. E não é por falta de vontade, porque é falta de técnica.
Então, por isso, no ano passado foi licitado de uma empresa de logística específica para recebimento e distribuição. E a gente está no momento agora que essa empresa está fazendo a instalação, está se instalando em Campos, né? Eles, se não me engano, estão construindo um galpão de 6 mil metros quadrados climatizado, onde vão fazer toda a distribuição por carros próprios e vão ter a demanda e vão levar para cada local nos horários já demarcados. Então, assim, a possibilidade da falta de algum insumo, isso realmente vai decair muito, porque você vai ter uma empresa especializada em logística para fazer essa transição do recebimento para a checagem e para a transferência para as unidades. Uma coisa que acontece às vezes nas UPHs, muita gente fala, eu fui numa UPH e não tinha um antibiótico Cefepime, por exemplo, mas não vai ter, porque não é um medicamento para ser utilizado em UPH. Existe a grade de cada local. Então, assim, cada local de atendimento ela tem uma complexidade. Então, por exemplo, um medicamento anestésico para cirurgia, ele não vai ser disponibilizado na clínica do adulto, porque não vai ser utilizado lá, porque lá não tem um centro cirúrgico. Então, às vezes, os pacientes têm complexidades diferentes, os locais têm complexidades diferentes. Nem todo local vai acabar tendo tudo, entendeu? Sim, mas hoje é possível admitir que falta ainda, em alguns casos, os básicos? Sim, porque, na verdade, não digo básico, o que acontece? A gente tem falta, às vezes, de medicamento oral, porque, por incrível que pareça, às vezes no pronto-socorro a gente tem necessidade de fazer medicamento oral. Mas o nosso processo, nossa base é sempre de medicamentos injetáveis. Como a gente trabalha na rede de urgência, a gente sempre pensa em medicamento injetável. Então, por vezes, se você tiver um surto em que você tem um aumento muito grande, às vezes, no consumo de um medicamento oral, por vezes pode haver isso, mas ele pode ser substituído por um venoso ou por outro. E também, às vezes, você tem fornecedores, às vezes no mercado falta. Você tem um fornecedor que ganhou a licitação para me fornecer determinado antibiótico e está em falta no mercado. O que a gente faz? A gente notifica, o cara me comprova. Não, o distribuidor diz que não tem um antibiótico. Está aqui a carta dizendo que não tem e vai retornar no prazo tal. Não dá para comprar na esquina ali e colocar, não é isso? Não, né? Como estou te falando, dentro de uma grade que você tem de 200 antibióticos, pode ser que realmente em determinado momento tenha a falta de um ou de outro. Mas raramente é por processo, porque nossos processos hoje são bem completos, processos com durabilidade de 1 ano. Eu já ficava, da última vez que a gente falou, eu já fiquei feliz de saber, encantado de saber que o soro, por exemplo, você falou, Nogueira, não precisa gastar mais 1 litro de soro para o paciente que vai tomar um injetável ali. Teve vezes que eles falam assim, na unidade do Saldanha Marinho está faltando gelco que é o acesso que a gente usa. Tamanho 24. Eu falei, mas o gelco 24 é de criança. Lá não atende criança, por que eu vou mandar um gelco 24 para um local que não atende criança? Só atende adulto. Do mesmo jeito, um gel 14 que a gente usa para adulto, eu não mando para a clínica da criança, porque não tem necessidade. Não vai mas é quando às vezes a clínica imprime uma lista, fala assim, olha, não foi enviado porque está faltando os itens. Gel 14. Não, é porque na grade das UPHs contempla isso, mas a sua UPH não tem essa necessidade. Eu não vou enviar. Porque, na verdade, a minha tentativa é de trabalhar dentro da característica de cada... Essa empresa começa a atuar quando? Já começou. Já começou? Já começou. Você falou que ela está montando uma base... Está montando o galpão, mas já está com os veículos dela, com os funcionários dela, fazendo um recebimento, organizando o estoque antigo, recebendo o estoque novo. A gente acredita que mais em 6 meses vai estar em pleno funcionamento. A alimentação também é por conta do Ferreira Machado? Não, é da Fundação. É da Fundação. Da Fundação também. Existe uma empresa também terceirizada que foi licitada e que faz alimentação. Teve uma melhora muito grande em relação ao que era no passado. A gente não tem tanta reclamação mais hoje da alimentação. Uma empresa muito séria, que presta uma assistência muito boa. Eu almoço no Ferreira Machado às vezes, a comida para mim é de excelente qualidade. Agora, dessa questão dos medicamentos, meu grande objetivo, que é um sonho que a gente tem, que a gente consiga alcançar no futuro, a pessoa quando tiver alta, ela receba uma listagem do que ela foi utilizado, qual foi o valor. Acho que isso é importante para a pessoa saber o que demandou a internação dela, né? Eu vejo hoje muita gente, às vezes, me procura depois no consultório, né? Eu fiquei internado no Ferreira Machado, mas quem te operou, não sei. Mas você ficou internado, não sei, às vezes as pessoas não sabem da complexidade do que foi atendido. Então, o meu sonho é que a pessoa saísse realmente com o histórico de tudo o que aconteceu com ela, qual foi o gasto que teve com ela, tudo que foi utilizado, para ela saber a importância que ela tem para a prefeitura, o que a gente está fazando por ela. Chegou-se até tentar implantar no governo Rosinha ainda um cartão magnético, não sei se você lembra disso. Chegou-se até alugar, foi até polêmico, alugar um programa, um software que daria conta disso, mas não conseguiu efetivar. Mas justamente por isso, mas eu acho que não é muito, mas tem que ser desse modo. Como hoje a gente vai conseguir rastrear toda a cadeia do medicamento, vai ser possível que a gente faça esse oferecimento desse dado, né? Porque você vai ver desde o início, desde que o medicamento chegou
na central de distribuição até que ele seja dispensado para o paciente. Esse que é o grande objetivo, transformar, como a gente falou, né? Como a gente conseguiu fazer um fluxo profissional, né, dentro da unidade assistencial, por que não também oferecer um fluxo profissional na parte de material e medicamento? Eu acho que o correto é que a gente saiba fazer isso. Não é que a gente não consiga fazer, mas se a gente tiver uma empresa que consegue fazer com qualidade melhor, consiga dispensar melhor e consiga gerar economicidade, porque essa empresa ela tem a capacidade de dispensar o que está sendo vencido antes, de saber 2 meses antes de acabar o que vai ser necessário, de fazer um previsionamento para que a gente possa atuar de um modo melhor. Esse que é o grande objetivo. Bom, falando de obras da Fundação Municipal de Saúde, a gente tem o próprio Feira Machado, que está passando por obras, você já adiantou, o Hemocentro, que a gente já falou, o HGG, que ali... Terminando, né? Está terminando, o centro cirúrgico ficou pronto agora. Como a gente fala lá na roça, foi você que tocou aquela obra de recuperação toda do HGG? Foi a fundação? Na verdade, a fundação, né? Até antes de uma desde o teto desabando, chovendo, tudo. Cláudia, era uma unidade em que assim, muitas pessoas não acreditavam na capacidade de recuperação. Algumas pessoas acreditavam que seria impossível a gente recuperar a unidade. Mas tem que se entender que mesmo daquele modo em que o HGG estava, a população ainda acreditava, procurava o hospital, e é uma unidade historicamente importante para o funcionamento da saúde da cidade. Só que hoje a característica é outra, que eu acho que quem visita hoje o HGG, quem já visitou no passado e visita hoje, não consegue nem compreender como aquilo foi restaurado do jeito que está hoje. É toda uma estrutura que é realmente de hospital privado. E agora vão ser oferecidas, eram 3 salas de centro cirúrgico, passaram para 5 salas, com o objetivo que sejam iniciadas cirurgias eletivas lá, né? Hoje um grande gargalo que a gente vê aqui na cidade são as cirurgias de hérnia e de vesícula. A gente já conversou com o Dr. Vitor Mussi, que é o superintendente de lá. Temos a intenção de reiniciar as cirurgias eletivas lá, principalmente focando em cirurgia geral e proctologia, que é uma grande deficiência hoje na cidade. A gente tem uma fila de espera grande. O atendimento ambulatorial, a previsão é retornar o ambulatório especializado lá também. Hoje tem 10 salas que vai ser retornado ao ambulatório de especialidades. Então, acho que assim, o HGG melhorou muito, mas temos muito para oferecer ainda. Quando que tem previsão para o ambulatório? Eu acho que mais uns 2 a 3 meses, Cláudio. Está próximo. Porque assim, já foi entregue o centro cirúrgico agora, se não me engano, agora está na clínica cirúrgica, reformando a enfermaria de clínica cirúrgica. Mas o hospital ele vai passar... A emergência já foi entregue. Vai passar a trabalhar, o CT já foi entregue, a pediatria foi entregue, vai passar a ter uma capacidade operacional de 151 leitos, né? A gente estava trabalhando, eram 98, mas trabalhava com 80 leitos na época em que você não tinha. Hoje você vai ter, praticamente dobrou a capacidade de internação do hospital. E o principal problema que eu vejo hoje relativo ao HGG são as reclamações que a gente tem relativo ao HGG, mas aí eu acredito que ainda é uma culpa do próprio fluxo da emergência da cidade, em que a gente não está oferecendo opções para os pacientes, né? Porque as unidades pré-hospitalares que deveriam atender os pacientes de menor complexidade, durante muito tempo, elas ficaram realmente sem prestar o atendimento adequado, né? Sem ter um acesso a um raio-x, a um exame de sangue. E aí acaba que a própria população ela entende que procurar lá não adianta, né? Não adianta, porque acabou se dirigindo para o HGG. E quando você chega no HGG, que já tem uma característica hospitalar, você tem e participando da rede de urgência e emergência e atendendo além de Campos outros municípios, né? Toda vez que você tem um paciente classificado de risco lá, em que ele tem uma classificação de risco leve, com pouco perigo para ele, e chega um paciente grave, acaba que a equipe se desloca para atender o paciente grave. E no momento que chegam 2, 3, 4, 5 pacientes graves, aquele com a classificação leve, ele fica lá 3, 4, 5 horas. E com certeza ele fica irritado, porque ele está lá há algum tempo e está vendo gente passar assim na frente dele, mas por uma questão de classificação. Então, o objetivo nosso agora é fazer a recuperação das unidades pré-hospitalares, como a gente fez com a Clínica da Criança, né? Que é uma unidade hoje que ela a população vê como uma unidade de referência, hoje batendo quase 70 mil atendimentos por ano, 70 mil atendimentos por ano. A Clínica da Criança, uma unidade temática, só de pediatria. Então, o objetivo do Saldanha Marinho, da clínica do adulto, é ser o mesmo conceito da clínica da criança para os pacientes de idade adulta, né? O objetivo é que a gente ofereça 4 a 5 clínicos de plantão, aparelho de eletrocardiograma, de ecocardiograma, que a gente tenha um laboratório para fazer coleta, raio-x digital,
e a gente consiga atender a essa baixa complexidade, para que o paciente chegue e em 40 minutos ele consiga resolver a vida dele. Isso quer dizer que ele não pode ir para o HGG? Não, ele pode procurar qualquer unidade da rede de urgência, mas precisa ter a compreensão que ao chegar no HGG, se chegarem pacientes mais graves, pela classificação de risco, ele pode ter o atendimento retardado. E a gente vai passar a oferecer para ele opções de locais com qualidade de resolução da doença dele e do tratamento, como vai ser a clínica do adulto. Clínica do adulto. Tem previsão de entrega daquela obra? Eu gosto de data. 2 meses. 2 meses também. Acho que 2 meses entrega. Obrigado, Genilson. Se você fizer uma visita lá por dentro, assim, virou uma outra estrutura. É que por fora eu vejo toda hora, quando eu moro ali perto eu fico vendo, já cresceu. Cláudio, por dentro virou uma outra estrutura. Você não vai, as pessoas que já foram lá não vão acreditar que é o mesmo local. Mas... corredores amplos, sala de atendimento, enfermarias masculinas e femininas com banheiros separados, com ilha central de enfermagem, tudo vai ser informatizado. Então, assim, a tendência é que esse se torne realmente um mini hospital, mas muito focado nesse atendimento de baixa complexidade, para que a gente consiga fazer um número alto de atendimentos numa velocidade grande, para que o paciente realmente não espere e seja atendido mais rápido. Esse negócio de saúde é um negócio tão complicado, vou tentando achar aqui a pesquisa aqui para falar sobre isso. O que mais aprova no governo e o que desaprova? Vou falar sobre isso, mas vamos voltar à clínica do adulto ali que é o antigo PU da Saldanha Marinho. Ali você tem uma abrangência de atendimento ali que vem de quê? Acho que Dona Ana já procura mais o Hospital São José, mas da Penha para cá... Eu acho que a região central, ali muita gente atende, algumas pessoas já caem de Guarulhos para ser atendido. Mas em Guarulhos ele tem, desculpa, o HGG e a UPA. Tem a UPA, mas por vezes eles acabam procurando um atendimento clínico ali. Principalmente o pessoal cai pela ponte, ele acaba sendo atendido ali também. Mas é uma unidade muito importante para a gente, porque é uma unidade histórica, e se você avaliar dentro da Pedra, é a única unidade para fazer esse tipo de atendimento, porque você tem um Ferreira Machado muito voltado para o trauma, né? O trauma. E a UPA você já está atravessando para Guarulhos, então a gente precisa de uma unidade na Pedra para fazer esse tipo de atendimento. Ali você vai ter o quê? Pequenas cirurgias? O objetivo é o atendimento, quando a gente fala em classificação, você tem a classificação azul e verde. Então, assim, um paciente que ele está com uma tosse, é um paciente que ele acordou com uma dor no braço, que você não tem uma característica de uma urgência para que você vá para o hospital, mas que precisa ser avaliado por um médico e, por vezes, fazer um exame básico. Eu estou com sintoma de uma infecção urinária. Aí ele vai para o HGG, como eu estou te falando, chega um apendicite, chega um paciente com um tumor, ele fica lá aguardando para fazer um exame de urina. Não seria muito melhor que ele faça esse exame no bairro dele, próximo, tem um atendimento mais rápido, mais voltado para isso? Então, na verdade, é para atender essa característica. Uma tosse, uma infecção urinária, às vezes uma crise de asma que está iniciando, entendeu? Uma dúvida que ele quer tirar. A gente precisa de uma unidade que faça esse tipo de atendimento. E lá o nosso objetivo, hoje o Saldanha Marinho já atende em torno de 35 mil, hoje reduzido, daquele pedacinho que a gente tem ali. É só numa portinha que está ali. 35 mil pacientes por ano, está atendendo ainda. Por ano. Então, é um volume alto ainda, mas o objetivo é que a gente chega em torno de 80 mil atendimentos. Ele com a estrutura completa dele funcionando. Mais que dobrar. E onde hoje está o atendimento do Saldanha Marinho, onde era o pronto-socorro psiquiátrico, antigamente, vai ser reformado, né? Vai ser um centro odontológico 24 horas, com 4 salas, com dentista funcionando 24 horas. Porque a gente fala muito da emergência médica, mas e o cara com uma dor de dente de madrugada? Não é uma emergência, ele consegue trabalhar, ele precisa ter um local também de garantia em que a gente tenha certeza que ele vai ter o atendimento. Então lá vai ser criado, já está dentro desse escopo dessa obra atual, terminando a obra da clínica do adulto e o atendimento vindo para ali, liberando aquele prédio, já vai iniciar a obra para o centro odontológico 24 horas. Que atende, que é hoje onde está o atendimento do Saldanha Marinho. Isso aí. Isso aí não para esse ano? Eu acho que inicia esse ano, né? A partir do momento que fizer a transição, ficar pronto, acredito que não, mas a partir do momento que você passar o atendimento para lá, já se inicia a obra ali, para que a gente já acelere, porque eu acho realmente muito importante a gente ter um centro odontológico. Não tem hoje uma emergência. Odontológico com tudo, em que faça realmente um tratamento, em que a gente tenha, porque o nosso objetivo é que você tenha pelo menos 2 dentistas de plantão lá 24 horas para que a gente consiga fazer uma extração de emergência, ou um paciente que sofra um trauma e tem uma lesão no dente que precisa ser visto por um dentista de modo emergencial. Eu quero ter uma estrutura em que eu possa oferecer, porque eu considero isso uma emergência, não é uma emergência médica, mas para o paciente é uma emergência. Sim.
Ele não, né, talvez não corra risco, né, de perder a vida, mas o sofrimento... Mas ele está com dor, mas ele está com risco de perder um dente. Eu acho que é importante a gente ter um local de garantia para o paciente procurar. Pô, muito bom isso, muito bom. Eu falava aqui sobre essa questão de saúde, ela é tão complicada, tão complexa, do tamanho que você está falando aí, que na própria pesquisa, eu não achei aqui, mas na pesquisa feita no passado, nas últimas, e nós falamos aqui muito sobre isso, mas eu queria te ouvir. A mesma população que aponta a saúde como muito melhor no governo Vladimir, também aponta como complicada, como ainda deficitária. Como é que analisa isso? Então, mas a análise ali tem só análise matemática. Você hoje, o governo ele tem um índice de aprovação de 70%, né? Então vamos dizer que desses 70%, 50% deles aprovem a saúde, né? Então você está falando do quantitativo de 50%. Dos que desaprovam, que é em torno de 15%, né? Porque tem uma parte neutra, né? Desses 15%, 50% acha que a saúde está ruim. Você está falando de 7,5% da população. Então você vê hoje um quantitativo muito grande de pessoas que aprovam. Dentro dos que aprovam, que é a maioria, o segundo índice de aprovação é a saúde. Dos que desaprovam, que é a minoria, você tem 50% que reclamam. Mas assim, Cláudio, eu não vejo problema em ter reclamação. Eu também acho que a gente tem muita coisa para melhorar. E é por isso que a gente está num trabalho constante. A gente está num trabalho de reformar as unidades, de treinar as unidades. Como eu te mostrei, essa questão que foi feita do Sírio-Libanês no Ferreira Machado, que a gente vai iniciar no HGG, que a gente vai para uma fase 2, é muito trabalho. E por que é feito esse muito trabalho? Para oferecer melhoria do atendimento para a população. Ninguém está satisfeito. Eu também não estou satisfeito com o que a gente tem lá hoje. Às vezes a pessoa me pergunta assim, Arthur, qual a nota que você daria para o Ferreira Machado hoje? 6? Eu dou 6 para o Ferreira Machado hoje. Acho que melhorou muito. Mas a nota é 6. A gente tem muita coisa para a gente... Sim, porque acontece, eu preciso melhorar o quantitativo de cirurgias, eu preciso oferecer mais cirurgias eletivas. Não pela equipe? Não pela equipe. Na verdade, por uma questão estrutural. Eu preciso melhorar. O meu centro cirúrgico hoje, funcionando, eu tenho 3 salas, né? Eu marco cirurgias ortopédicas, eu tenho cirurgia da cirurgia plástica, pacientes com queimaduras, né? Ou com lesões de pele, eu tenho cirurgias pediátricas. E quando chega um acidente com 2 vítimas, o que eu faço? Eu ocupo 2 salas, não posso ocupar a terceira, porque pode chegar um outro acidente. Eu tenho que cancelar as cirurgias. Então hoje eu preciso que o centro cirúrgico novo fique pronto para que eu tenha um centro cirúrgico para cirurgias agendadas e um centro cirúrgico para cirurgias de emergência. E a gente separa esse fluxo para que a gente nunca mais cancele uma cirurgia eletiva por uma falta de sala, porque a sala foi ocupada. Então isso ainda é um gargalo para mim. A hotelaria ainda é um gargalo para mim. Você tem um hospital de 70 anos, durante esse período todo foram feitas várias adaptações que a gente não considera ideais. A gente consegue assistir o paciente, mas não está dentro de uma condição ideal. Eu acho que as enfermarias têm que ser reformadas, têm que ser climatizadas, o fluxo tem que melhorar. A gente tem muita coisa para ganhar. Então, assim, quando eu tenho críticas, que são críticas construtivas, eu acho muito boa. Se for uma coisa que ajude a gente, que mostre que em determinado local existe uma falha, o que eu mais quero é poder estar ali para tentar corrigir essa falha. Ninguém quer ficar vivendo do erro, né? Sim. Achei os números da pesquisa aqui. Qual é o maior problema do seu município? Foi uma pergunta feita pelo Instituto Iguape em 2023, um ano atrás, 10 de julho. Qual é o maior problema do seu município? O campista respondeu, saúde pública, 39,11%. Na outra pergunta, aí vem transporte coletivo, segurança pública e tal. Mas vamos lá. Na outra pergunta, qual é a melhor área de atuação do prefeito? Obras, 32%, saúde, 12,2%. Ou seja... Não foi essa que tinham passado para a gente, não. Tinha uma que mostrava o quantitativo realmente dentro da aprovação e reprovação. Exato. Aí você tem essa que foi de 2023, 10 de julho. Então, você tem aqui, pra você ter ideia, de um lado, né, desponta a reclamação de saúde, mas por outro você tem em segundo lugar também a atuação da saúde. Então, e também, Claudinho, tem que avaliar quando a gente fala em saúde, você fala de um modo muito amplo, né?
Você tem a rede de urgência, você tem a atenção básica, tem a marcação de consulta, toda a rede contratualizada ela é considerada saúde pública. Então, assim, é uma situação muito grande. Eu acho que o ideal no futuro, a gente tem feito isso, né, no Ferreira Machado, antes da gente fazer essa questão do treinamento de zerar o corredor, a gente fez uma pesquisa em que foi elencado todos os itens que eram ruins. A gente vai preparar uma nova agora justamente para a gente ter a comparação e saber quais são os itens que tem que ser atacados, né? Eu acho que do próprio Dr. Paulo Irano, ele tem lutado muito para a implantação das equipes de saúde da família, da atenção básica, né? Porque a gente sabe hoje que realmente você trabalhar de modo regionalizado, né, dentro do seu bairro, com o mesmo médico que já conhece toda a estrutura da família, acaba sendo muito melhor, né? Eu falo muito isso, às vezes as pessoas falam assim, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou no meu médico de bairro ou vou no Ferreira Machado? Eu falei, muito melhor você no médico que você está acostumado, porque ele já conhece a sua história. Ele já sabe. Às vezes quando você vai no Hospital Ferreira Machado, você vai ser visto por um neurocirurgião que está lá para ver urgência e emergência, ele vai pedir uma tomografia, que vai custar R$400, não vai dar nada, vai pegar um acesso com gelco, R$26, vai passar um tramal, a pessoa vai melhorar a dor, mas ela foi tratada da dor, ela foi tratada temporariamente, naquele momento. Se for uma coisa vou dar um exemplo para você, Cláudio, uma enxaqueca, um médico vai conversar com ele, você come condimentos avermelhados, coloral, que tipo tem que cortar, porque isso aí pode ser a causa da sua enxaqueca. Então, às vezes, uma mudança alimentar, você consegue melhorar. Coloral da enxaqueca? Pode, qualquer condimento avermelhado. Mas eu tenho enxaqueca e eu como coloral. Ixi, a vida, tem que cortar coloral. Assim, existem alimentos clássicos, depois a gente fala do vinho tinto, do próprio suco de uva pode em algumas pessoas ocasionar, mas os condimentos avermelhados devem ser evitados. Então, assim, às vezes uma conversa, trocando um hábito alimentar, você pode, quer dizer, você teve um gasto zero, né, no atendimento, você vai ter uma resposta muito maior do que fazer um exame de alta complexidade. Eu recebi uma mensagem aqui no particular, Lucas está mandando aqui, bom dia, o povo está esperando, eu acho, saber sobre a liberação de cirurgia de hérnia e vesícula. Exatamente. Segundo ele, tem pessoas há mais de ano que estão aguardando. Não sei se vesícula vai esperar mais de ano, não. Não, tem vesícula, pode? Porque na verdade são duas condições. Você tem a colecistite, que é a inflamação. Essa é operada de forma emergencial. Essa cirurgia é feita no HGG. E tem a colilitíase, que é aquele paciente que faz um ultrassom e descobre que tem pedra na vesícula, mas que ele não sente nada. Esses pacientes que geralmente ficam em fila. Podem ficar, então. Porque estão aguardando, eles não estão. Mas você tem colecistite, a parte infeccionada, inflamada. Aí uma emergência é operado de forma emergencial. É importante a cirurgia eletiva para esse caso? Claro que é, porque você diminui o número de pacientes que vão evoluir para uma colecistite e vão ter que tomar antibiótico. E nessa retomada do próprio HGG e do novo processo de contratualização, a gente está fazendo uma previsão. A gente sentou na semana passada, o governo federal e do estado está fazendo um incentivo para ampliação de cirurgias eletivas. A gente está fazendo uma previsão de liberar agora para o próximo mês em torno de 400 cirurgias de vesícula. Estão terminando de fazer o processo, para a gente tentar acelerar ao máximo e tentar ver se a gente consegue, não zerar, mas trazer essa fila para um número aceitável que a gente consiga mensalmente. Tem mais de 400 hoje? Possivelmente. Muita gente aguardando. Durante essa aí, no caso do SUS, é por vídeo ou é invasivo? A gente vai solicitar por vídeo. Estamos solicitando para o Estado por vídeo. Né? Não, porque até para o próprio hospital, para o paciente é excelente, né? Porque você diminui a dor, né? E para o hospital também é muito bom, porque a recuperação é mais rápida. Ele vai embora mais cedo do hospital, ele usa menos antibiótico. Então, assim, se for possível, vai ser o ideal para todo mundo. Mas já está em conversa já com o Estado. Teve até uma reunião na semana passada. Eu e o Dr. Paulo Irano, nós participamos da reunião, já preparamos o projeto, estamos finalizando para tentar fazer a liberação desses procedimentos para acelerar isso. Perfeito. Tem outras unidades aqui para a gente falar, como por exemplo lá de Santo Eduardo da Farol. Como é que está a situação de Santo Eduardo depois daquela chuva lá? O PH. O PH já estava no período de reforma, né? Ela já tinha sido fechada, contingenciado o atendimento para um outro local, só para urgência e emergência realmente. Mas depois da cheia a gente vai ter que reiniciar, né? Teve que reiniciar a obra porque foi afetado pela enchente também. A gente tem hoje uma unidade lá menor, funcionando com ambulância, com médico, e em caso assim que a gente precise de um atendimento um pouco maior, a gente desloca até Morro do Coco, né?
A gente tem uma estrutura um pouco maior, a gente transfere para ou para Travessão, que a gente consegue ter um Mas faz falta melhor. A unidade lá, com claro, certeza, né? É um local muito distante, né? Muito distante. Muito distante, a gente tem, você realmente tem um atendimento, mas assim, a ambulância está mantida lá, o médico está mantido lá, a gente está conseguindo manter o atendimento de urgência. Mas a gente tinha ambulatório, né, de pediatra, tinha uma série de coisas que a gente transferiu para Santa Maria, até que a gente consiga deixar o prédio em condições para que a gente consiga voltar ao atendimento. Travessão está 100% já? Travessão está em reforma também. Também já aquela unidade? Está em outro local, o atendimento está em outro local. O fluxo é muito grande, não aguenta sem reformar muito tempo, né? Não dá, porque na verdade, assim, Travessão ela é uma unidade muito importante, porque você pega ali em torno de 35 a 45 mil pessoas, então assim, é uma unidade realmente muito estratégica. Entendeu? E assim, e é uma equipe muito boa, o doutor Alcemar que trabalha lá, a Eliane, que é do administrativo, são pessoas que realmente se importam muito com o local e que lutam para que a gente consiga uma melhoria. Mas a nossa ideia é tentar evoluir lá. Lá vai ser uma clínica da família, né? E nosso objetivo é tentar oferecer, tentar remontar o laboratório de exames clínicos lá. Estamos com um projeto de evoluir no atendimento de urgência e emergência lá também. Pulando cá para Ururaí, para a gente, né, dar uma... Porque o Ururaí atende Serrinha? Atende, só que o Ururaí é a única unidade que não dá para ser reformada. Porque não atende a norma da vigilância sanitária. Os tamanhos de corredores, né? O tamanho das salas de enfermaria não atende. Então está sendo feita uma unidade nova. Está sendo feito. Já foi licitado, já deve iniciar a obra. Para esse mês. Não começou ainda, já tem um local? Mas já tem um local já definido. Já foi perto perto da curva do início, onde tem um posto de gasolina, perto dali. Então, assim, eu acho que vai ser muito bom, porque essa unidade, como é uma unidade totalmente nova, ela já entra dentro de todos os moldes do que é necessário hoje para acreditação. Dali a gente pode ir a São José. Como é que está o Hospital São José hoje? Foi importantíssimo na Covid. São José não está em reforma. Nesse momento ele importante nesse surto de dengue também. O São José hoje está em adequações, está sendo feito, na verdade, processo de pintura do hospital, de acerto. A gente fez um novo abrigo de resíduos, né? Porque na época que ele era uma UPH, o quantitativo de resíduos que eram retirados do hospital era menor. Então preparamos um abrigo de resíduo novo. Agora, para outubro, está previsto o início da obra e da ampliação do setor de curativos. Por incrível que pareça, o setor de curativos lá, o atendimento é muito alto mesmo. Por quê? Porque ela faz praticamente curativo da cidade inteira. Você tem duas enfermeiras especialistas em curativos lá, e esse era um atendimento... Curativo de pé diabético, de pós-operatório, de feridas, é assim, um ambulatório, um fluxo muito, muito elevado. Se não me engano, no ano passado chegou acho que a 30 mil atendimentos. 30 mil curativos. E a gente preparou agora, está preparando numa outra área lá, uma área toda nova também, com uma sala para curativos limpos, uma sala para curativos sujos, com toda uma preparação com o administrativo, para que realmente seja dada essa importância a esse setor que muita gente não percebe, mas é muito importante para lá. Na nossa língua aqui, desculpa, o que é curativo limpo e curativo limpo? Sujo? Por exemplo, um pós-operatório, um paciente que teve um acidente, fez um corte, que necessita de curativo diário. O curativo está limpo, está ali só para você trocar ele. Curativo sujo já é um paciente que está com infecção num pé diabético, por exemplo. Aí tem mais tempo. Aí tem que limpar e tal, mas ele está infectado. Você não pode misturar esses fluxos, né? Você não pode ir na mesma sala que acabou de fazer um pé que tem uma infecção, colocar um paciente com um curativo que não tem nada. Você tem que ter um tempo de uma unha encravada. Exatamente. Então o objetivo é que esse fluxo esteja totalmente, mas não é separado só da sala, não. De entrada, você tem entrada separada, saída separada das equipes. Isso é protocolo da vigilância. As equipes não se cruzem, entendeu? Então assim, tem toda essa estrutura que está sendo contaminação. De contaminação, que está sendo preparada para que seja feito realmente um setor bem adequado do funcionamento. E o São José, dentro da rede hoje, devido a essas características do curativo, do atendimento da Baixada, bate anualmente 100 mil atendimentos. Bate 100 mil. É mais do que o Ferreira Machado, mais do que a HGG, um índice de atendimento muito, muito alto. Gerido por uma pessoa excelente, doutor Dante, né? Que é uma pessoa que realmente muito experiente e conseguiu realmente alçar o São José de uma unidade pré-hospitalar há realmente um hospital como é hoje, né? A população hoje vê que lá é um hospital, né? Você tem tomógrafo lá, você tem um laboratório adequado, você tem uma equipe funcionando 24 horas, bem empenhada. É uma unidade hoje que eu não vejo a população da Baixada ter reclamações relativas ao São José, pelo número de atendimentos que a gente
tem lá hoje. Aquela coisa, sabe? Eu acho muito inevitável, muito complicado você não ter atendimento a partir de quando você tem, não ter problema a partir de quando você atende 100 mil. Exatamente. Atender 100 mil perfeito. Mas a minha busca é sempre naquelas coisas que são reiteradas, né? Se eu tenho assim, naquela semana 10 pessoas reclamaram da mesma coisa, tem uma coisa errada. Os chamados erros repetidos. Esse aí a gente tem que tentar mitigar. Erros novos até a gente permite. Tem que tentar mitigar, a gente sempre corre atrás. Mas como eu estou te falando, do mesmo jeito que a gente trabalha numa rede de urgência e emergência, o próprio hospital tem suas urgências e emergências. Às vezes o médico ele está indo para lá, ele fica doente, ele sofre um acidente, a gente não consegue repor um profissional e o atendimento fica mais lento. Assim como em tudo na vida, lá também acontecem percalços, mas é tentado pela equipe tentar mitigar isso. Cara, eu admiro muito essas pessoas capacitadas que tomam conta dessas redes. Eu admiro. No seu caso, eu admiro muito, porque isso é muito complicado, bicho. Eu não queria participar daquele grupo que você me mostrou de jeito nenhum. Não, o grupo não para. Claro, e aí são demandas e soluções. Não, mas são 50 grupos, aquele é só da emergência Feira Machado. Aquele é um dos grupos. Eu vivo no paraíso, então. Aquele é um dos grupos. Não, nós temos aqui 2, 3 grupos aqui na rádio, né? Um do programa, um da Folha FM, outro do Aloysio, que é também do blog dele, do Folha no Ar. Então vou te botar nos 3 grupos aqui, então. Não, pra você poder ajudar aqui, fica tranquilo. Eu vou bloquear você. Não, bicho, é muita demanda. Tem solução também. Porque você explicou. As 2 reuniões diárias que acontecem no Feira Machado, não pode faltar nada. O que faltar fora essas reuniões é problema de cada um. A gente tem que ser avisado dentro de um horário comercial para conseguir. Se você tem um equipamento que quebrou e tal, não adianta me avisar 1h da manhã como é que eu vou resolver um equipamento que está quebrado o dia todo. Então, assim, o objetivo dessas reuniões é que a gente tenha ciência do que está funcionando errado num horário comercial em que eu tenho um tempo útil para poder, um tempo hábil para poder resolver isso. Nem se quebrar 1h da manhã, não adianta também avisar, vai resolver. Mas se ele está quebrado desde ontem, não avisou aí. Pior, a gente tem equipe de engenharia clínica de plantão, tem um engenheiro lá técnicos para tentar consertar aparelhos e tal. Mas alguns itens dependem de peça, a gente precisa comprar uma peça ou pegar uma peça em algum outro local. A gente não consegue resolver no momento. E é assim, eu conheço unidades aí particulares que têm problemas sérios com equipamentos. É igual a nossa casa, né? Sim. Tá tudo perfeito, você chega um dia, tá com um problema aqui, outro problema. Sim, acontece, mas nosso objetivo é estar sempre ciente tentando resolver. Maurício está falando aqui, vamos lá. Transporte não existe. Está falando aqui. Gostei desse médico. Maurício é complicado. Tem sonhos maravilhosos. Mostram profissionais preocupados com a população. Deveria ser o prefeito para colocar tudo em prática. Não preciso. Já temos prefeito, eu quero continuar trabalhando no que eu estou, na parte técnica, estou tentando melhorar. O objetivo é sempre isso, tentando melhorar a assistência. O Maurício é bom porque ele fala que as coisas que ele também conhece, ele é da Baixada, então ele sabe aqui, é importante ouvi-lo. Assim, quando o ouvinte chega para mim e fala, Cláudio, sua rádio não está pegando lá em casa, eu falo, o que houve? Exatamente. Qual rádio você usa? Você ouve pela internet? Eu quero saber tudo. Exatamente, para ver o que você Tem pode gente ajudar. que não quer. Troca de rádio lá porque você vai pegar. Não é assim, eu quero saber se o problema é meu. Primeiro, para mim, o problema é meu. Depois, né? Não, é porque eu estou... Quando mudou para FM, houve muito isso. Não estou conseguindo te pegar. Eu falei, seu rádio era AM. E às vezes ele não tem antena. Ou tem antena, mas está baixando. Para o AM, quanto menos antena, melhor. Olha que coisa doida. Que ele pega via solo. Sim, sim. Para FM, na estratosfera que é transmitida as ondas da FM. Você precisa de uma anteninhazinha, dá uma moral. Cláudio, eu tenho aqui, levantei a antena, melhorou, estou te ouvindo. Sim, ajudou, né? Ajudou, na verdade, aquela informação ajudou. Mas tem que ouvir das pessoas, né? Às vezes a crítica vem só para atrapalhar, mas esse aqui não. As filas estão na espera de atendimento após marcação pela internet. Conheço paciente aguardando ser chamado de 3 a 4 meses. Eu não sei se também é da Fundação Municipal de Saúde isso. Eu não sei qual é a fila, mas vamos falar pela questão do núcleo. A gente tem trabalhado lá em torno de 1 mês e meio, a gente tem feito uma assistência muito forte à população, né? A gente ampliou as equipes, tentou disponibilizar mais vagas, e eu acho que o grande objetivo, na verdade, do Vladimir, quando ele pediu que a gente assumisse lá o núcleo de regulação, foi uma tentativa da gente fazer uma interação maior da rede própria com a rede contratualizada.
organizada, porque assim, em alguns momentos parecia que você tinha duas saúdes aqui em Campos, né? Você tinha a rede de urgência e emergência fazendo as suas ações e você tinha a rede contratualizada fazendo eletivas, fazendo outras ações. E o grande objetivo é que a gente consiga fazer uma interação sobre isso. Vou dar um exemplo para você, Cláudio. Vamos dizer que a gente tenha pacientes hoje aguardando tomografia, que a gente precisa fazer tomografia. No Hospital São José, o índice de tomografia no período após 7 horas da noite é pequeno. A maior parte é durante o dia. Porque lá, como não recebe acidente, não recebe pacientes com doenças mais graves, isso acabam indo para o HGG e para o Ferreira Machado, a gente não tem um volume maior. Por que a gente não pode marcar tomografia de 7 até 10 da noite? No São José, já que a gente tem um aparelho lá, entendeu? Tem um profissional, a gente faz. Aí você fala, mas 7 da noite? Claro, gente, é o horário que às vezes o cara está saindo do trabalho, às vezes o cara trabalha o dia todo, é o horário que ele tem, que ele pode ir lá e não atrapalhar a vida dele, né? Pegou às vezes a criança no colégio e vai ter um tempo de resolver isso. Então a gente está tentando fazer uma unificação das redes para tentar oferecer uma saúde maior para a população. No núcleo, a gente pegou toda a listagem de todas as demandas que existiam, está tentando ampliar dentro da rede própria, está sendo feito um novo processo de contratualização com os hospitais, que a contratualização vai ser nova, vai ser modificada a partir do dia 20 do mês que vem. Então já modificou, já identificou o que a gente precisava, modificou quantitativos. Vou dar um exemplo para você de uma ação muito bonita que está sendo feita, já estava sendo preparada pela Bruna, né, Bruna Araújo, junto com o Dr. Paulo Irano, que está sendo implementada agora, que é no Centro da Mulher, aquelas mulheres que aparecem com nódulos palpáveis na mama. A gente está preparando uma estrutura em que de manhã ela vai ser feita uma triagem dos casos, tendo nódulo palpável, ela vai ser atendida pelo médico à tarde, vai ser feita uma ultrassom e a biópsia lá mesmo. Tudo no mesmo dia, já tudo conjugado, tentando fazer o quê? Tentando acelerar o diagnóstico para essa mulher, né? Para que a gente consiga inserir. Você imagina uma mulher que está com nódulo na mama e fala assim, hoje vai ser feita uma triagem, daqui a um mês você tem uma consulta com o médico, daqui a um mês você tem um ultrassom, e daqui a um mês você tem uma biópsia. Isso tudo na cabeça de uma mulher. Espera 4 meses para fazer isso, mexe muito. Então a nossa tentativa é tentar unificar isso tudo dentro de um dia só para tentar acelerar. Mas são coisas, Cláudio, que nunca foram feitas. Então a gente está tentando unificar, tentando trazer esse atendimento. A gente está pegando toda uma fila represada, pegando o que está entrando e tentando organizar. Mas do mesmo modo, a gente quando entrou, a gente ouvia muita reclamação. Hoje, Cláudio, eu tenho ouvido bem menos. Bem menos. Tá bom? Não. Ainda não está bom, mas estamos numa perspectiva de evoluir. Então, é possível. Maurício está falando aqui que parece que tudo que fala tem fundamento. Acho que ele está me perguntando. Maurício, eu estou te ouvindo você falar. Se é verdade ou não, é você que está dizendo. Mas é assim, a gente está apurando. E tem os dois lados para se ouvir. Sim, mas temos fila, não estamos falando. A gente está notificando toda a fila que a gente tem antiga, refazendo tudo, aumentando os fluxos para a gente conseguir resolver. Porque a própria fila, Cláudio, desde a época do Covid, né, você ficou 2 anos sem ter atendimento. Milhares de coisas ficaram realmente agarradas. Não podia atender nada ali. Não ficou nada sendo atendido. Aí voltou, quando voltou, veio aquele influxo grande. E no meio disso tudo você tem pandemia, você tem época respiratória de criança, você tem surto de dengue. Você tem que trabalhar tudo ao mesmo tempo. Mas ele tem razão, existe uma fila grande. A gente tem conhecimento, está reajustando. O núcleo foram feitas várias modificações. Aquelas filas que a gente via lá fora, se você passar hoje lá, você não vê mais fila do lado de fora, 5 horas da manhã a gente lá esperando, isso encerrou. Wanda Terezinha, para fechar, está colocando aqui que grandes lembranças, nascido em Goitacazes, tinha como obrigação lá da minha contribuição como médica e atendido durante 12 anos lá. Hoje vejo com tristeza o abandono do antigo prédio, que poderia ser reformado e melhor aproveitado, tanto na ciência médica e, quem sabe, até na cultura. Eu não sei se é possível na ciência médica por conta desse novo padrão, não sei se é possível. Eu sei que na rede de emergência, a Baixada, para a gente, acabou ficando muito bem assistida, porque você tem o PH do Farol, né, que fica bem distante, mas que faz um atendimento muito forte lá, o PH realmente é bem ativa. Tem o Fabiano, que é o coordenador lá, um cara muito ativo, muito parceiro realmente. Você tem Baixa Grande hoje com uma policlínica, né? E você tem o Hospital São José. Então você tem hoje uma estrutura de urgência e emergência ali bem segmentada, em que a gente consegue manter a população ali, né? Sem ter que trazer ela para cá. Acaba vindo para a região central um acidente, uma necessidade de cirurgia, um paciente tem que fazer algum tipo de terapia, mas assim, até a parte de emergência básica tem sido feita toda na própria região. É sonho ou utopia ter uma saúde 100% pública? Utopia. 100% de qualidade. Utopia também, porque na verdade o conceito de qualidade é difícil, né? Tem que saber se a qualidade do que tem que ser ofertado é a qualidade daquilo que você espera.
Então, na verdade, como eu estou te falando, existem coisas em que você demanda um tempo. Você tem uma fratura e uma lesão de pele. A lesão de pele vai ficar 1 mês para cicatrizar. O cara está insatisfeito. Porque ele queria fazer a cirurgia dele para ir embora para casa e está certo, ele quer ir embora para casa dele. Mas a condição de pele traz uma sensação de que não está sendo feito nada, né? Estou aqui há 20 dias deitado e ninguém faz nada por mim, mas é porque a pele está cicatrizando. Então, assim, esse conceito de qualidade acaba sendo muito assim, do que a pessoa espera do atendimento. E da saúde pública, ser 100% eu acho difícil, porque hoje o modelo de saúde pública, pelo menos para mim, seria Portugal, né? E Portugal vem vivendo uma crise na própria saúde pública hoje, né? Você não consegue ter médicos de família de modo a contemplar toda a população. Lá, a legislação é diferente daqui, né? Aqui, a saúde pública ela é um direito do cidadão e um dever público, né? Lá em Portugal, não. Lá, a Constituição fala que todo cidadão português tem direito a um médico de família. Apenas isso. Então o objetivo, a única coisa que tem que ser dado para eles é um médico de família. Eles não estão conseguindo dar um médico de família. Porque não tem informação suficiente, e como o valor da remuneração de Portugal é menor do que no Reino Unido, do que na França, eles formam e vão embora. Então hoje, da última vez que a gente visitou a saúde pública e privada de lá, os hospitais privados lá estão entrando de modo forte, lá plano de saúde, fazendo uma terapia complementar. O que eu acho que tem que ser uma saúde pública 100% que nós temos que oferecer, a rede de urgência, nós temos que realmente ser 100% público e de qualidade. Porque o atendimento inicial é o que salva a vida da pessoa. A partir daquele momento, eu operei, está tudo certo. Ah, não, agora eu quero transferir para uma questão de hotelaria, quero fazer um antibiótico. Isso não me deixa preocupado. Eu acho até, de certo modo, correto. Mas eu quero oferecer a parte emergencial, né? A chegada dele, em que você não tem uma sequela, não tem um risco de ter um óbito. Isso realmente é o que eu quero oferecer. Isso eu vou tentar oferecer 100%. Isso aí é igual esse SOS Coração. Quantas vidas já salvou? Aí dali para lá, se ele vai parar de fumar, se vai... Acho que é por aí, você tem que oferecer isso. Você ofereceu a chance, né? Salvar... Você ofereceu a chance dele ter a recuperação. E vamos entrar agora no do AVC, tá? Vai ser iniciado o processo do AVC também. Também no SOS? Do mesmo modo. Mas em conjunto ali? Porque a gente estava esperando, na verdade, a implantação do SAMU. Porque acontece... Está demorando a implantação do SAMU, né? Porque tem aquela questão regional, né? O difícil é você conseguir botar para 8 municípios, aceitem fazer tudo ao mesmo tempo, com a pactuação igual, com o repasse igual, né? Porque o próprio SAMU, se você fizer uma avaliação da divisão dele, você tem central, que serve a 8 municípios, ambulâncias com médico, que metade serve para a região de Campos, São Francisco, São Fidélis e São João da Barra, e outra metade é Macaé, Quissamã e tal. E tem as ambulâncias básicas de cada município. Então, com assim, Campos tem uma central. Aí Campos não tem como custear a central para todo mundo, tem que haver um repasse deles. Então tem que ter um acordo para que exista um repasse. Tudo isso é muito difícil. Eu conversei com o pessoal do Sidenf. E justamente. Eles já separaram até a área, parece que é ali perto do Exército, ali perto da UPA, né? Depois da UPA, aquela agulha ali vai ser a central. Ali vai ser a central mas as ambulâncias todas vão ficar espalhadas. Já estão espalhadas, inclusive. A gente já espalhou. Mas não tem ainda uma central. Não tem. A central hoje está alugada atrás da Câmara dos Vereadores. Um prédio. Sim. Ali a central está funcionando. Mas já é o 100%? Não, 100% não, porque na verdade todos os municípios, os 8 municípios da região norte, têm que passar o número 92 para essa central, para que essa central faça... E não passaram ainda. Então, é um processo, mas que está em evolução. Estava há 15 anos no papel, né? Não tinha saído? Está saindo do papel. Tomara que saia logo e que seja efetivamente... Não, vai sair, Cláudio, tenho certeza. Completo. Vai sair. Para agilizar esse... De repente pode... Porque para o AVC é muito importante, porque o AVC é diferente do paciente cardíaco. O AVC eu tenho 3 horas para fazer um medicamento para agilizar a vida dele. Então eu preciso que quando ele pegue o paciente em casa, ele seja direcionado... O cardíaco pode esperar um pouco mais? Pode esperar um pouco mais. Já o cerebral, você tem... Mesmo infartado? Depois de determinado momento, você não pode fazer mais nada no cerebral. Não pode. Você não pode fazer nem remédio, nem cateterismo. Você tem um tempo muito mais apertado. Então quando o SAMU ele vir que aquele paciente tem aquela patologia, ele já tem que entrar em contato com o hospital, preparar a tomografia, preparar o medicamento para chegar e já fazer tudo conjugado. Então eu preciso que o SAMU esteja funcionando de modo 100%. Vou mandar nosso amigo fazer o estágio lá com o doutor Arthur. Não, tem um amigo aí que deu um nó na cabeça aqui do grau. Ô meu pai, imagina no comando desse. Meu Deus, não quero nem ver. Cara, são 9h14. Acabou o nosso programa. Nem falamos de o funcionamento de regulação, mas espero que esteja bem encaminhado e que esteja tudo bem. Eu quero te agradecer muito por hoje.
dizer que você tem que voltar mais vezes aqui sem demorar tanto, para a gente não perder tanta mudança que está acontecendo e, claro, evidente, poder te cobrar mais, trazer demandas de ouvintes aqui, como o Maurício fez, como a própria Wanda Terezinha, o outro também, o professor que está sempre com a gente aqui, o Maurício está falando aqui, ó, parabéns, doutor Arthur Borges, seus sonhos são maravilhosos, mostra ser um grande profissional e gestor. Ele fala de sonho, mas um pouco aqui eu acho que é realidade já, né? Algumas coisas já conseguiram, né? Tem que pensar que assim, as mudanças elas não são feitas de modo imediato, né? Você tem que mudar muito o conceito do funcionamento das coisas, né? Quando você fala que você quer que o hospital mude o fluxo, não é chegar lá e botar um papel na parede, aquilo não funciona, né? Você tem que, na verdade, mudar a cabeça das pessoas, as pessoas têm que comprar aquela ideia, todo mundo tem que trabalhar de um modo nisso, não é uma coisa tão simples. Mas tem acontecido, eu acho que as pessoas hoje têm visto, né? Porque hoje, nos hospitais no Ferreira Machado, no HGG, no São José, as pessoas entendem que a gente é usuário de lá, né? Todo mundo um dia pode sofrer um acidente, todo mundo tem um conhecido que já internou lá, então a gente quer, na verdade, que as unidades funcionem melhor. E se a gente avaliar 4, 5 anos atrás e hoje, a gente vive uma outra realidade hoje, né? As pessoas estão muito mais empenhadas em ofertar à população uma saúde de qualidade. Eu fico feliz quando você convida para vir aqui. Eu acho que a gente nunca acha que eu tenho um assunto para falar, mas você sempre puxa uns assuntos para que a gente possa esclarecer. E fico feliz porque a população começa a ter uma compreensão de que não é tão fácil, né? As pessoas, às vezes, elas tornam tudo de modo muito simplório, né? O hospital está lá, tem médico, a prefeitura tem dinheiro. Não funciona desse modo. Tem coisa que não é dinheiro, entendeu? Tem coisa que é treinamento, é você aglutinar a equipe, é você criar protocolos, colocar aquilo para funcionar, testar, errar, acertar. Mas, assim, o que a gente não pode ser acusado é de não estar tentando uma coisa diferente, um modelo novo. Pode dar certo tudo? Pode ser que não, mas acho que, assim, o que eu vejo da minha equipe, do governo, a gente está tentando deixar um legado, uma coisa diferente do que foi feito, né? A gente não aceitou aquilo, não, o corredor é assim, o SAMU sempre foi desse jeito, a gente não aceitou isso, a gente está na busca de tentar modificar. Vai ser possível tudo? Não, mas acho que a gente caminhou bem, Cláudio, assim, para as pessoas Sim. que convivem lá, que eu convivo no hospital já há 17, 18 anos, então, assim, vejo que houveram mudanças, e mudanças que não vão voltar atrás, que é o mais importante, né? Melhor é isso. Aquela mudança que ficou presa agora, todo mundo acredita que o modelo é esse, é daqui para frente, para trás a gente não vai retroceder. E tem umas pessoas daquelas mais antigas que estão acostumadas nesse sistema aí que é assim, sempre foi assim, tem que ser assim, que é mais difícil mudar. E a gente mas quando começa a ver que existe uma situação nova, ninguém quer que dê errado, né? Não, ninguém quer. A gente quer que dê certo. O profissional de saúde, ele quer... A gente quer que dê certo, que funcione, que as pessoas deem entrada no hospital, sejam operados o mais rápido possível, tenham alta o mais rápido possível. Ninguém pode acreditar que a gente quer ficar com um paciente internado 60 dias no hospital. O nosso sonho é que ele interne e resolva a vida dele o mais rápido possível e retorne para a sua família, para o seu trabalho e para a sociedade. Tem outro tricolor aqui, cara. Não posso ir embora sem falar dele. Eu estava vendo, passou aqui o comentário dele. Doutor Geraldo Venâncio. Isso, doutor Geraldo, realmente, assim, doutor Geraldo, eu tenho conversado com ele com muita frequência, é uma pessoa que eu admiro muito, realmente senta com a gente, traz uma visão de coisa, do modo do que aconteceu do passado, do presente, do futuro. É realmente uma pessoa, um gestor muito, muito especial. Eu queria dar um grande abraço ao doutor Geraldo. E tricolor. Bom dia, excelente entrevista. Abraço ao doutor Arthur. Abraço ao doutor Geraldo, acompanho ele também, conheço o doutor Geraldo há muitos anos, pelo menos 24 anos dessa nova, conheço dele desde 92. Não tem como você não sentar com ele, ter uma conversa e não sair sabendo algo novo. É uma pessoa com quem você conversa e que você consegue aumentar o seu conhecimento junto com ele. E descontrair um bocado também, né? Gosta da... Conheço o doutor Geraldo da época que ele era vereador, cara. Quanto tempo tem isso? Doutor Geraldo que tá velho, ele não está aqui para se defender. Bom, forte abraço mais uma vez, abraço a toda a sua equipe, obrigado mais uma vez pela entrevista e saudações tricolores. Né? Obrigado, Cláudio, um abraço. Valeu. Bom, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje, avançamos, mas valeu a pena. A gente volta amanhã às 7 da manhã. Desculpa, o Edmundo Siqueira, que estaria com a gente hoje, teve um probleminha durante a sua viagem, que estava previsto para voltar domingo, mas não ocorreu, não foi possível, mas amanhã ele estará de volta aqui com a gente às 7 da manhã. Continue ligado, continue na Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Plano Essencial Unimed Campos.
cuidado e assistência